Olá, esta aula é sobre processos de sistemas, o CMMI e a ISO 9001, como parte do curso Database Internet e Systems Integration Technologies do MIT. Nesse curso nós abordaremos ferramentas de melhoria contínua de processos. A primeira delas é o Capability Maturity Model Integration, o CMMI, que foi desenvolvido no Software Engineering Institute da Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. Esse método permite que você faça uma avaliação e melhorias contínuas no processo de desenvolvimento de software. Existem 5 níveis de maturidade e capacidade no CMMI, que começa no inicial, depois o gerenciado, o definido, o quantitativamente gerenciado e o último é o otimizado. E se busca o que com a introdução do CMMI nas empresas? Previsibilidade, eficácia e controle de software. Esse material vocês podem encontrar no cmmiinstitute.com. Bom, qual é a motivação do CMMI? E ele abrange 3 áreas que estão interligadas, que é o desenvolvimento, serviços e aquisição. Quer dizer, a maior motivação foi que em 20 anos, promessas de se ter sob controle projetos de software e suas produtividades e ganhos em qualidade não aconteceram. Então, as organizações perceberam que o problema fundamental para isso era a incapacidade dos gestores desenvolverem ou gerirem esse processo de software. Então, o CMMI ele oferece uma orientação de como evoluir para uma cultura de engenharia de software e uma gestão racional dos projetos de software. Então, esta é a motivação. Bom, você começa com o nível 1, que é o inicial, é onde é aquela organização que basicamente codifica e implanta. Então, é um processo caótico, você faz as melhorias, as correções de uma forma ad hoc, os processos são muito pouco definidos e você depende muito das pessoas, do esforço individual e até mesmo o heroísmo das pessoas para conseguir fazer a implementação de software. Isso está muito ligado a pequenas empresas de softwares ou áreas pequenas de desenvolvimento de sistemas dentro de organizações pequenas ou médias, enfim. Ok? Bom, aí você já passa para um segundo nível, o gerenciado, é onde então você já tem os processos estabelecidos para controlar custo, cronograma e funcionalidade. Você já coloca disciplina no processo de gestão de softwares. É onde você tem alguns processos chaves, que é o foco em gestão do projeto básico, seus controles, você tem gestão de requisitos, você faz especificação inicial, controle de mudanças, você faz o planejamento do projeto de software, que aí você consegue fazer as estimativas de recurso, com base inclusive em projetos anteriores, você tem uma supervisão e controle de software, você faz o gerenciamento de subcontratações de projetos de software, você avalia a questão da qualidade do software, fazendo revisões de código, planos de testes, controles, e você faz um gerenciamento da configuração de software. Então, cabe dizer aqui o seguinte, que você pode implementar um nível 2 do CMMI a partir de uma consultoria, de um novo gerente que você venha a contratar ou de um novo gerente de projetos para um software, porque ele já te traz algumas ferramentas de controle e alguma experiência anterior, mesmo que seja de outras empresas, para que você possa fazer a implementação. Ou seja, então você partir do nível 1 para o nível 2,
né, requer mais um esforço de gerenciamento, né, e controle para isso. Bom, já o nível 3, o definido, já requer, né, uma documentação desse desenvolvimento de software, uma padronização, né, dos seus processos, e isso tem que estar integrado em toda a organização, né. Todos os projetos, né, têm que ser aprovados e as suas fases devem ser aprovadas. E você tem como áreas-chaves o foco, né, na institucionalização dos processos eficientes. Quer dizer que isso vai desde o processo organizacional, ou seja, de como você faz a gestão disso, né, usando o modelo espiral, né, que nós vimos em aulas anteriores aqui neste curso, o acompanhamento, o controle, ter um programa de treinamentos, não só dos desenvolvedores e analistas, mas dos gerentes também. Você fazer um gerenciamento desse software integrado, né, como linhas de código, os defeitos que acontecem, o tempo que você utiliza, né? Você trabalhar com engenharia de software de produto, né, desenvolver escopo, projetos alternativos, coordenação entre os grupos, né, de desenvolvimento, web, banco de dados, os analistas, programadores, clientes, fazer revisão, aos pares, os peer reviews, né, com requisitos, designs, controle de qualidade, revisão contínua de código. Então, aqui no nível 3, você consegue prever tempos, custos, né, de novos projetos e fazer algumas escolhas sobre como abordá-los. Se você quer mais rápido, mais eficiente e nominal, que foi o nosso objeto da aula anterior, onde nós falamos, né, sobre estimativas, né, de tempo e recursos de software. Então aqui é o seguinte, aqui não adianta você, né, fazer isso como um projeto, ou contratar alguém para implantar isso. Isto requer uma cultura organizacional. Okay? Então o nível 3 já é um passo a mais, mas já envolve uma questão já de cultura. Importante você gravar isso. Bom, o nível 3, o nível 4, aliás, né, ele já é o quantitativamente gerenciado. É aqui onde você já busca o detalhe, você já tem medidas detalhadas de qualidade de processos, de produtos e softwares, né, que você coleta ao longo do processo, além das próprias métricas do produto. Então você tem processos e produtos que são quantitativamente compreendidos e controlados por todos, você tem o foco na compreensão quantitativa dos processos chaves, quer dizer, é a gestão quantitativa de processos. Então aí entra a medição, gerenciamento do tempo em todas as fases, avaliar requisitos, projetos, códigos, qualidade, e você faz a gestão do software usando metodologias apropriadas, né, para você desenvolver revisão, teste, rastreabilidade em todas as fases. Então, no nível 4, você pode medir e gerenciar todo o processo do projeto. Bom, o nível 5 é o otimizado. É aquele que você busca a melhoria contínua de todos os processos através dos feedbacks quantitativos que você teve ao longo do desenvolvimento. Então aí você pode implementar ideias, tecnologias inovadoras, né, para você pilotar o seu projeto, áreas-chaves, né, com foco na melhoria do processo, como prevenção de defeitos, né, utilizando, por exemplo, o Streaming Programming, revisões, usar tecnologias de gestão de mudanças, novas ferramentas, treinamentos, pilotos, testes, compartilhamento de conhecimento e gestão de mudança do processo. Então, o nível 5, você só não tem o controle, né, do projeto, mas de toda a sua eficiência. Você busca eficiência continuamente. Então, aqui é importante, porque você já percebeu que no nível 4 você tem que implantar uma cultura, né, e o nível 5 você faz uma melhoria contínua dos processos com base, né, no seu histórico. Então, aqui você tem que manter a sua equipe. Né? Você tem que, organizacionalmente, você tem que ter uma rotatividade de equipe baixa. Porque se você tem uma rotatividade alta, você não consegue implantar essa cultura na organização. Porque
esses níveis, né, já a partir do nível 3, nível 4, nível 5, envolve cultura organizacional que deve estar, ou deve ser, melhor dito, absorvida pelas pessoas que estão trabalhando, né, pelos analistas, pelos gerentes, pelos programadores. Okay? Então é importante isso, né, que é a questão de cultura organizacional. Bom, esse gráfico ele mostra uma distribuição de como estão, né, os níveis de maturidade versus o número de organizações de uma pesquisa que foi feita, né, pela Carnegie Mellon University em março de 2001 em 5.346 organizações. Então você veja, né, que a maioria das organizações está aqui no nível 3. Okay? Ou seja, já passaram os estágios inicial e gerenciado, e aí você já começa a introduzir uma cultura de gerenciamento em projetos. Mas você veja que quantitativamente gerenciado e otimizado ainda são poucas organizações neste universo pesquisado que têm essa certificação. Aqui no Brasil, né, nós temos algumas organizações que são certificadas como nível 5, né, e você não precisa certificar toda a sua área de TI. Você pode pegar núcleos de desenvolvimento e aquele núcleo você certificar como CMMI 5 ou CMMI 4, né, ou mesmo o CMMI 3, né, que inclusive serve de marketing para muitas organizações de desenvolvimento de software. Bom, em complemento a isso, né, você tem a ISO 9001, que faz parte da ISO, né, que é a Organização de Padrões Internacionais, que está implementada em mais de 100 países, né, que teve uma forte modificação em 2000 e 2008, e já não cobre apenas as questões de manufatura, né, que é onde praticamente ela foi introduzida. Então já aborda produtos e serviços em todos os segmentos da indústria. E ela possui 8 princípios que devem ser implementados, né? O principal deles, foco no cliente. Depois, liderança, envolvimento das pessoas, fazer uma abordagem de processos, abordagem sistêmica para a gestão dos projetos e dos processos, melhoria contínua, né? Abordagem factual para tomadas de decisões. Você tem uma metodologia de tomada de decisões e como você faz o relacionamento, né, com os seus fornecedores para buscar benefícios mútuos. Tá? As versões anteriores, né, não tinham isso. Então você veja que a ISO 9001 ela está ligada, né, à questão de gerenciamento de produtos e processos da empresa. Okay? E ela então é muito utilizada na Europa, aqui no Brasil também é muito utilizada. Ela tem uma abordagem geral, né, da organização. Você precisa ter um comitê para fazer o gerenciamento da qualidade. Tá? Você tem que montar um plano para certificação. Você tem que analisar qual é o processo ideal versus o processo, né, que você tem hoje, e é onde você determina o gap analysis. Necessário desenvolver um procedimento de qualidade, você tem que ter um plano de qualidade, que isso pode levar de 6 a 12 meses. Você tem que treinar os funcionários. Nas certificações, inclusive, os auditores da ISO 9001 pode perguntar para qualquer funcionário na organização, né, quais são os princípios de qualidade, e eles têm que saber responder. Se não responder, você corre o risco de não ser certificado. Bom, você busca utilizar novos materiais, manutenções, você tem que ter as manutenções de registros, né, do que você está falando. Né? E você tem 3 opções de certificação. Você pode se auto-certificar, ou seja, você não precisa colocar o logo, né, da ISO 9000 no seu marketing, né, para os seus fornecedores ou para os seus clientes, mas você pode adotar, né, todos os processos da ISO.
obviamente que isso sai muito mais barato você fazer isso, requer, obviamente, uma disciplina interna, né, um movimento interno, mas você pode fazer uma autocertificação. Bom, isso pode ser feito pelos seus próprios clientes, né, onde você mostra o que você está fazendo e aí os seus clientes entendem que você adota as melhores práticas de qualidade para produtos. Ou então, né, se você precisa, né, depende do mercado que você trabalha, onde você opera, se você realmente precisa de um certificado, aí você tem que chamar organismos independentes para fazer essa certificação. Bom, comparando, né, o CMMI, você tem práticas de engenharia de software, práticas de gestão de programa e projetos, aumento dos níveis de maturidade, avaliações para evoluir para o próximo nível de maturidade. A ISO 9001, satisfação do cliente, disciplina de processos em toda a organização, melhoria contínua e gestão, né, com princípios. Então vejam que dentro de uma organização, você tendo esses dois métodos, né, para atingir qualidade e melhoria contínua, você atinge tanto na parte de software quanto na parte de processos e produtos da organização. Quer dizer, é uma bela combinação, né, para que uma empresa, né, possa adotar para ter, né, previsibilidade de custos, gestão de qualidade, entrega no prazo certo, ou seja, é uma organização que busca a sua eficiência operacional. Bom, mais informações, né, sobre isso no nosso site, o www.efagundes.com. Participe lá do grupo de estudos, colaborando, perguntando, né, dentro desse programa que nós temos deste curso do MIT. Muito obrigado.